aí, pessoal? Viu isso aqui? Começou a nossa live tão importante. Né, Joaquim? Tanta gente bonita, tanta gente legal aí, nos assistindo. Bonito e inteligente. Essa tarefa difícil, meu Deus, como eu vou abrir uma live dessa tão pesadona, né? Os principais banqueiros comunitários do nosso Brasil, gente. O PIB real. Essa é uma live do nosso querido Laboratório de Informática e Sociedade da UFRJ, do programa do PESC, da COP. A gente está aqui para fazer um belo debate. Eu hoje estou com o Luiz Arthur aqui, fazendo um pai-bola, né? Eu jogo a bola para o Luiz Arthur, já deu uma mãozinha ali, ele joga a bola para mim. Eu não sei se vocês estão me vendo, se está tudo direitinho, se estão me ouvindo, legal? Sim, estamos. Aí, né? E eu sou do Marcos Rodrigues, sou do Banco Comunitário, do Preventório. Também sou pesquisador, né? Estudo com o Luiz Arthur, com tantos colegas que estão aí, o Eduardo Luiz também. Somos pesquisadores, eu pesquisador comunitário e fundador do Banco Comunitário do Preventório, né? E vou começar essa live, né, junto com o Arthur, né? Primeiro a gente se apresentar, porque tem gente que, apesar da gente ser conhecido na nossa comunidade, conhecido fazer coisa errada. É bom a gente se apresentar, né? Vou passar para o Luiz Arthur, né, que é o nosso... A gente vai fazer aqui a duplinha, é Marco Luiz Arthur. E aí, Luiz Arthur, tá tudo bem? Como é que tá aí? Tudo certo, seu Marcos? Boa noite, pessoal. Eu sou o Luiz Arthur, pesquisador também, colega do Marcos na linha de Informática e Sociedade, da UFRJ, da COP, do Labis. E vai ser muito legal beijar essa live aí com vocês. Vamos fazer uma rodada de apresentação, então? Passar a bola para a Natália. Natália, presidente do Banco Mumbuca, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite quem está assistindo. Meu nome é Natália, sou presidente do Banco Mumbuca. E agradecer o convite para poder participar dessa live, falar de um tema bem importante, um debate bem interessante para somar aí com a vida nesse período complicado que nós estamos passando. Trocar informações e colaborar um com o outro, uma forma de mudar o mundo, né? Mudar o novo mundo que a gente está tendo e a nossa nova realidade, né? Então, é isso, vou passar a bola para o próximo. Então, quem quer se apresentar, é só ligar o microfone, se apresentar para todas as pessoas que estão nos assistindo. Temos várias pessoas já assistindo a nossa live. Estou vendo o Joaquim aqui a posto já com o microfone aberto. Pode se apresentar, Joaquim. Boa noite para Natália, Luiz Arthur, professor Eduardo Diniz, Carolina Puc, que a gente não conversou ainda pessoalmente, mas vai chegar a oportunidade, Marcos Rodrigo, que é companheiro aí de tantas e tantas jornadas. Eu sou Joaquim, originalmente, eu sou de Fortaleza, do Ceará, do Banco Palmas, o primeiro banco comunitário do Brasil, mas também integro a coordenação executiva da Rede Brasileira de Bancos Comunitários. Então, a gente vai dialogar hoje um pouco esses dois chapéus. Falar em chapéu, só para explicar, essa touca na minha cabeça, é porque do lado tem dois botões que seguram a máscara. A gente passa o dia de máscara, então a máscara segura aqui no botão para não ficar na orelha, porque cearense tem a cabeça grande. Se botar a máscara na orelha, a orelha empina e você não escuta nada. Então, é por isso a explicação aqui. Agora eu tirei a máscara de noite já, a gente passa o dia no ambiente compartilhado e a gente fica de máscara por essa touquinha aqui. Alegria estar dialogando com vocês todos. Pedi o pessoal da academia para entrar aí para se apresentar. Carolina, da Universidade de São Paulo, doutoranda. Boa noite. Oi, todos. Eu sou a Carolina, sou doutoranda em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, pelo Departamento de Pós-Graduação em Geografia Humana, e estou muito feliz, né, e lisonjeada pelo convite do Marcos em poder participar dessa mesa live com essas pessoas aí que já vem construindo, com certeza, um novo Brasil
e que eu tenho a oportunidade de acompanhar desde o meu mestrado, então já faz aí uns 10 anos que eu acompanho o trabalho dos bancos comunitários. Então, agradeço o convite e poder contribuir com todos. Obrigada. Obrigado, Carolina. Diniz, é com você. Bom, boa noite, né? Obrigado pelo convite. Eu sou o Eduardo Diniz, sou professor na Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo. Tenho pesquisado bancos comunitários, moedas comunitárias já há 15 anos, pelo menos, né? Tive a oportunidade também de conhecer experiências fora do Brasil e tal, e é sobre isso que eu vou falar um pouquinho hoje, sobre o trabalho que a gente já vem fazendo de pesquisa, né? Um cenário um pouco mundial, né? de moedas comunitárias, e particularmente como que esse momento que a gente está vivendo agora, né? Dessa crise do Covid, pode ajudar, né, a colocar as moedas comunitárias no Brasil, né, num outro patamar. Não só no Brasil, mas principalmente no Brasil. Obrigado aí, Eduardo Diniz, por essa palavra. Já começou bem, né? Falou um outro patamar, não vou falar nada de futebol aqui, não, para não estragar a live, porque nossos amigos aqui de outros times que estão aqui presentes, nos ouvindo, né? É muito importante, né, a universidade estar com a gente, ajudando, né, as comunidades, né? Você vê que eu vou dar aqui um depoimento até pessoal, né? Porque eu não sabia nem o que era um pesquisador, né? Eu conheci esse bicho estranho chamado pesquisador, né, visitando aqui o Morro do Preventório, de onde nós estamos aqui falando. Inclusive fizemos aqui um mural só para essa live, estamos aqui até um convite, Joaquim, daquele primeiro lançamento do banco comunitário que teve aqui na praia, você lembra? Não sei se você lembra. Se não, hein? Se não, hein? Então, tá aqui, a gente fez um mural aqui para vocês, para lembrar desses 10 anos de trabalho aqui no banco comunitário, e é muito importante o pesquisador, né, para a comunidade, porque a comunidade tem os seus recursos de se organizar, a sua luta popular, e o pesquisador vem para contribuir nessa luta, para ajudar a organizar. São vários bancos comunitários que, nesse momento, estão organizados, né? O Joaquim, certamente, tem muito a falar sobre isso, né? E o Banco Preventório não é diferente. E essa live também, né? Em algum momento eu vou falar também do banco, mas eu estou aqui no papel meio difícil, Luiz Arthur, vamos fazer uma duplinha aqui, então ligeiro, lá no Nordeste é ligeiro, vou falar ligeiro, né? Então, assim, e aí eu queria passar a palavra para a Natália já, daqui a pouquinho, porque ela é a nossa banqueira muito importante para a cidade de Maricá, gente, Rio de Janeiro, para quem nos está vendo, nós temos aqui representações, né, do Rio, de São Paulo, né, do Nordeste, e o Banco Preventório, né, ele está aí junto com os outros bancos, né, trabalhando nessa pandemia, né, fazendo a sua parte, e eu queria ouvir um pouco a Natália, a experiência dela. A Natália é uma jovem, se destacou muito esses últimos anos, uma pessoa muito querida, a qual tem muito afeto por ela, e vem fazendo um trabalho muito bonito de renda básica, né? Até a renda básica virou uma coisa em moda, né, Joaquim? Eu lembro que o garoto, eu ouvindo você falar de renda básica, eu ficava assim, o que é renda básica? Tanto o Joaquim fala, e hoje em dia, né, está tão falado, e a gente tem agora até todos os setores querem saber o que é renda básica. Todo mundo gosta da renda básica. Fala um pouquinho para a gente, Natália, do seu trabalho em Maricá, nessa cidade importante de Niterói, o que vocês estão fazendo, como que a comunidade está se organizando, como que está o desenrolo, a resenha aí no território. Fala com a gente. Ativa o som, por favor, Natália. Natália, a gente está ansioso para te ouvir. Liga o microfone. Pronto. Agora sim, agora vai. Pronto. Pessoal, boa noite. A gente vai falar um pouquinho sobre um histórico, né? Breve histórico sobre a renda básica aqui em Maricá. Né? Aqui em Maricá, a renda básica nasceu com um programa do Bolsa Mambuca em 2013, tá? Veio como uma ferramenta de combate à pobreza, né? À fome na cidade. Então, na época foi feita essa pesquisa
e viu as regiões que tinham mais dificuldade, né, onde as famílias passavam mais dificuldade, e foi desenvolvida uma lei municipal de transferência de renda, né? E na época o valor era em torno de R$70, 70 mumbucas, e em dezembro de 2013 foram pagas as primeiras bolsas de renda básica, né, na cidade de Maricá. O programa ele se estendeu, né, cresceu. No início começaram com 400 famílias, depois, mês a mês, foi crescendo, no mês seguinte mais 3.000, no outro mês mais 1.000, então virou um programa gigantesco, que o valor também foi aumentando com o passar dos anos, né? No início o valor era pago uma bolsa por família, né? Então o chefe da família, na grande maioria mulheres, né? Faziam esse cadastro e recebiam essa bolsa mensalmente, tá? Já no ano passado, houve uma ampliação desse programa de renda básica. Passou a ser feita a bolsa por integrantes da família, né? Então, como realmente um complemento de renda da família, familiar. Então, são 130 mumbucas por integrante da família. Uma família com 3 pessoas recebe 130 por pessoa, assim segue, né? Atingiu um número bem maior. Então, em vista do que era antes em torno de 12.000 famílias recebendo, viraram em torno de mais de 40.000 pessoas recebendo a renda básica, né? Em torno de 6 milhões ao mês pagos em renda básica, e o melhor de tudo, desde de lá de 2013 é pago através de um banco comunitário, através de moeda social. No caso, esse dinheiro, ele circula dentro da cidade, né? Então, a pessoa que recebe essa bolsa, né, da renda básica, ela vai utilizar na cidade, né, no comércio local, no seu bairro, né? Isso é muito importante, porque se ela recebesse em reais, ela ia acabar utilizando em cidades ao redor, onde tem um comércio mais desenvolvido e tudo mais. Aqui, como eu disse, em Maricá, temos em torno de 40.000 pessoas recebendo a renda básica, 130 mumbucas. Então, nós temos o seguinte: circulação da moeda social, né, nos empreendimentos gera uma tarifa de 2% sobre esse montante que está circulando, que retornam para o Banco Mumbuca e viram linhas de crédito para a população, seja ele crédito produtivo ou crédito para reforma, né, para moradia, né? Hoje, as pessoas utilizam esse crédito para melhorar os seus empreendimentos, né? Investir em mercadorias, em equipamentos. Então, uma costureira ela pode comprar sua máquina, um hortifruti ele pode aumentar a quantidade de mercadorias, né? Pode melhorar a sua estrutura para atender, né, os seus clientes, assim como também o Casa Melhor, que é o de reformas e reparos, né? A pessoa tem um aumento na autoestima, né? Ela tem uma elevação da autoestima, faz reparos necessários, uma goteira, um muro que necessita, que derrubou, né? E também, né, essa recirculação da renda básica dentro da cidade gera emprego, né? Ela gera oportunidades, porque conforme as pessoas vão utilizando, outras pessoas vão montando um negócio em casa, vão crescendo, vão montando uma lojinha, né? Comércio familiar, agricultura familiar. Então, a questão de quintais produtivos, a gente está vendo bastante isso aqui em Maricá, do pessoal que tem a horta comunitária.
e eles utilizando a moeda social como a moeda de compra, né? E agora aconteceu algo inimaginável no mundo, que é essa pandemia do Covid-19. E com isso, a gente viu a importância da renda básica, o que tem acontecido aqui em Maricá, né? Um exemplo. Então, nesse período, muitas famílias ficaram sem ter renda, sem conseguir garantir a sua renda para a sobrevivência, né? Então, a gente viu a manicure, o motoboy, o ambulante. Então, todos eles que, de repente, já tinham uma bolsa, né? Eram beneficiários da renda básica, eles não conseguiriam ir para a rua por segurança sanitária, né? Eles não conseguiriam ir para a rua para conseguir o seu ganha-pão. E a gente viu na renda básica uma forma, né, uma metodologia para que eles garantissem a sua sobrevivência, tá? Então, assim, é uma garantia para eles que eles possam viver mesmo, né? Ter a garantia de sobreviver. Então, nesse período de Covid, também isso é bem importante, porque as políticas públicas de renda básica é algo que é bem interessante em Maricá, né? Nesse período de Covid, houve a ampliação do RBC, que é a Renda Básica Cidadania, aqui de Maricá, né? Ao invés das famílias receberem 130 mumbucas por integrante da família, eles passaram a receber 300 mumbucas por integrante. E por 3 meses, né? Que é o período, em média, que a gente previa lá, essa fase ruim da humanidade que atingiu a todos. Então, essas 300 mumbucas serviram para alimentação mesmo, porque foi mais do que um complemento de renda. Muitos sobreviveram, né? Estão passando esse período contando com o RBC. A gente vê isso no atendimento aqui do banco, a importância disso e o quanto está sendo necessário, porque as pessoas não conseguem trabalhar nesse momento, né? Aqui em Maricá também teve uma política, está tendo uma política pública do PAT, que é o Programa de Apoio ao Trabalhador, né? Então, em torno de 26 mil pessoas se inscreveram para receber o PAT. O PAT é um programa também que paga uma bolsa de R$1.045, né? 1.045 mumbucas, né? Para os pequenos empreendedores, né? Para os trabalhadores autônomos, pessoal do MEI, pessoal do mototáxi. Então, a gente viu que essas pessoas que não estavam conseguindo trabalhar vão receber por 3 meses, estão recebendo por 3 meses essa bolsa em mumbucas, né? Então, é a forma que eles estão tendo de sobreviver, de pagar, sim, as contas e de comprar alimentação, de comprar os alimentos deles, tá? Garantir a sobrevivência mesmo. E o que a gente viu também nesse período de Covid, que o apoio, né, que está sendo dado, que o PAT nada mais é do que uma espécie de renda básica nesse período emergencial, né, um auxílio emergencial, né? E a gente viu que auxiliou muito sem moeda social, porque eles estão fazendo as transações por aplicativo. E isso também está impedindo, porque as pessoas não podem sair de casa, não podem ir longe, né? Fazendo com que os comércios de bairro, aquelas merceariazinhas, aqueles pequenos hortifrutis, aquelas casinhas de rações que são comércios de bairros mesmo, consigam sobreviver nesse período de crise, né? Porque sem isso eles estariam com o movimento
estariam sem movimento nenhum, sem renda nenhuma, e também as pessoas não estariam consumindo nada, porque com certeza iriam procurar outros lugares para comprar, se fosse em reais e não em moeda social, né? Então, o que houve, uma coisa bastante interessante, a gente teve que ampliar nossa rede de atendimentos, né? Tivemos que ampliar nossa rede de atendimento telefônico, online, via WhatsApp, né? A gente teve que escoar bastante o atendimento para não ter fluxo de atendimento dentro das agências, para não ter aglomeração, né? E isso tem surtido bastante efeito. As pessoas estão conseguindo fazer esse atendimento por telefone, verificar senha, verificar conta, extrato, tirar dúvidas sobre pagamento. A gente tem feito isso para facilitar a utilização, ensinando a utilizar com um manualzinho. Então, o máximo que a gente pode de atendimento ser feito online, a gente faz, a gente está fazendo. Com isso, a gente também está fazendo os cadastros dos comércios. Como eu disse, fortaleceu muito esse período, fortaleceu muito os comércios de bairro, né? E nós tivemos um boom de credenciamento de comércios informais, de pessoas que trabalhavam, de repente, um exemplo, um salão de cabeleireiro parou de funcionar. Porém, lá trabalham 3 manicures, trabalham mais 3 cabeleireiros. Então, elas já não podem ir para o local de trabalho e passam a trabalhar em casa ou indo a domicílio, né? E elas estão cadastrando e trabalhando, gerando renda, sustentando suas famílias. Dessa forma, né? Então, nós atingimos, na data de hoje, né, em torno de 5.309 empreendimentos cadastrados. Isso é muita coisa. É praticamente quase todos os comércios da cidade cadastrados. Praticamente todos. De todos os tamanhos, né? E no mês de maio, em Maricá, circulou em moeda social em torno de 30 milhões. Então, o RBC e o PAT, né, que são rendas para a sobrevivência da pessoa, né, são a renda básica, né, eles estão mantendo o sustento dessas pessoas e não deixando a economia local, né, a economia da cidade afundar, né? Então, tudo está passando por muvuca. Então, maio foi isso, em torno de 30 milhões em moeda social circulando em Maricá, né? É muita coisa, são números enormes. Então, caso grande impacto, são os números que indicam o quanto é importante. Então, a renda básica é algo que precisa ser ampliado. É uma tecnologia social aplicada para auxiliar na recuperação da economia no momento, né? Então, isso vai auxiliar também, né, no período pós-pandemia, porque esse momento que a gente está vivendo geram traumas nas pessoas. Então, a gente não vai conseguir entrar num comércio e agir como a gente agia antes, né? Então, a utilização da moeda social, do Mumbuca e dinheiro, de ter o aplicativo, ajuda bastante com isso, com essa questão de não precisar ter o contato físico, né? De não precisar manusear um cartão, uma máquina que todo mundo aperta, né? E você poder comprar pelo aplicativo é uma facilidade enorme, né? E as pessoas entendendo isso, estão se habituando à utilização dessa forma, né? Cada vez notamos a grande capacidade dos bancos de chegar onde as outras instituições não chegam, né? A importância dos bancos comunitários nesse período, né, e junto com o pagamento da renda básica, é isso, é fazer com que os estados, os outros municípios notem o que está acontecendo em Maricá e possam replicar isso. Isso é muito importante, porque a utilização do RBC, a utilização da moeda social está combatendo a crise econômica causada pelo Covid na cidade de Maricá. Então, tudo está passando por aqui. Tudo. Absolutamente tudo
a circulação do dinheiro da cidade está sendo em moeda social, né? E por estarem... E o interessante dos bancos comunitários, né, também é que os bancos comunitários, eles estão localizados em pontos estratégicos, digamos assim, né? Porque é mais fácil utilizar, porque ele está dentro da comunidade. Então, aqui em Maricá, a gente tem um banco em cada distrito. Então, o banco está no bairro, a pessoa não precisa se deslocar para outras regiões para utilizar serviços financeiros. Isso, nesse período, é essencial. As pessoas não possam circular em outros lugares, só naquele lugar, ficar mais perto, não precisa pegar um transporte, ficar suscetível a uma contaminação, né? Então, os bancos comunitários também, a forma que nós temos, né, a humanização do atendimento é diferente do que a gente vê no sistema financeiro aí fora, né? Então, é mega importante enxergar o que está acontecendo aqui para replicar que essa mensagem possa chegar em outros municípios e estados e que eles possam pensar e agir sobre isso, né, na implementação da renda básica através de bancos comunitários, né? Agora cabe ao poder público fazer isso, tomar uma atitude. Então, eu vou encerrar por aqui para não tomar tanto tempo. Que isso, Natália? Você não tomou nosso tempo, não. Você tirou nossos ouvidos, né? Que a gente consiga falar sobre isso. São realidades bem diferentes. Depois vou falar um pouquinho das ações aqui do Banco do Preventório, né? Mas eu queria aproveitar esse minuto, né, para primeiro mandar um abraço. O pessoal faz coraçãozinho assim, né? Ó, né? Fazer um coraçãozinho diferente assim, ó. Uma mãozinha assim, ó. Para todo mundo que está nos assistindo, a galera do Labis, que trabalhou tanto, né? E está acompanhando também, a galera do Banco do Preventório. A gente também está retransmitindo em nossas redes sociais para a galera das outras comunidades acompanhar, né, nossas bases de atuação e de organização popular, né? Eu queria falar para algumas pessoas que estão nos assistindo, né? Queria mandar um abraço carinhoso para o Fernando Severo, o Alberto Lima, o André, a Tereza, o José Marcos, a Rosana de Paula, a Lidiana, Daniel, Túlio, Ticiana, da Itexol, incubadora de economia solidária, Rosana de Paula, Henrique Kurkman, Henrique Kurkman não vale, né? Nosso professor, meu querido orientador, né? Ai, ai, ai. Então, assim, a André Sobral, Wagner Ramos, tanta gente acompanhando aí. Pode falar também, Luiz Arthur. Eu tenho certeza que você deve estar recebendo aí vários zap, né? Recebi aqui do Antes Oriente também, pesquisador, da Cris, da Osana, Neném 1, Neném 2, Paizão, Valquíria, uma série de pessoas que estão acompanhando, né? A Leda, o João Porto, que está lá longe, João Porto, da pesquisa nossa com o Urbilatam, também está acompanhando. Erli Santos e Violeta San, né? Enfim, esse é o primeiro bloco. Ó, gente, nós estamos bem assistidos, gente, bem acompanhados, né, Luiz Arthur? É isso. Aproveitar para a gente lembrar também que esse é o terceiro episódio, né? A terceira live do Labis, nessa série aí de como que a gente adia o fim do mundo, né? Inspirado nos pensamentos do Krenak. Lembrar também que essa live também é para promover uma campanha de solidariedade que está rolando no Preventório. Vocês estão assistindo, está aparecendo aí um QR Code, é só chegar com o celular perto e doar. Isso vai ser usado na campanha de cestas básicas do Preventório, comprando do comércio local e da agricultura familiar. Dá uma olhada também na descrição, tem o link para o Comitê de Solidariedade, para vocês conhecerem um pouco mais. Antes de passar a bola, depois da gente ouvir um pouco a comunidade, né, em primeiro plano, na Natália, na pessoa da Natália, essa mulher fantástica aí que está tocando o Banco Mumbuca, passar para o lado mais acadêmico, eu queria só fazer umas provocações aqui, né? A gente está vivendo um tempo que muitas vezes a universidade é desvalorizada, né? Então cabe a gente, especialmente da universidade, perguntar por quê, né?
Então, o Marcos falou um pouco do porquê, olhando do ponto de vista da comunidade, né? Eu queria pensar assim, do ponto de vista da universidade. Por que vale a pena, por que a gente deve olhar para as periferias, né? Primeiro, é óbvio, né? A gente vive num país onde a desigualdade é uma questão primeira aí, né? Agora, tem uma questão que é importante, que será que a sociedade brasileira tem uma descrença, especialmente as periferias, na universidade, porque as universidades estão longe das periferias? Porque aqui no Labis a gente tem tentado fazer um caminho diferente, né? O Eduardo Diniz, para quem eu vou passar a bola em um minutinho, ele organizou ano passado uma mesa onde trouxe talvez o maior especialista em moedas comunitárias do mundo, o Jérôme Blanc, um francês. Ele, quando olhou o que a gente estava fazendo por aqui, ele falou, pô, muito interessante isso, né? Lá a gente não tem esse conceito de engajamento tão forte entre a universidade e a periferia. Mas parabenizou a gente, né? Isso talvez seja um recado para a gente daqui, que às vezes fica olhando só nos modelos lá de fora, a gente parar para pensar que talvez a nossa universidade deva resolver os nossos problemas, né? Bom, aqui no Labis a gente está tentando, né, Marco, de alguns anos para cá, né, desde a fundação do Labis. Tentando e fazendo, né? Fazendo, né? Fizemos algumas coisas. A gente fez hackathon, quer dizer, misturou programadores com o pessoal do Banco Comunitário Mumbuchaca, né, lá em Mumbuca, lá no Banco Mumbuca, em Maricá. A gente fez hackathon em Fortaleza, a gente está fazendo assessoria do Banco Comunitário no Preventório. A gente está tentando parir um banco comunitário universitário, o Banco Fundinho, na Ilha do Fundão. Então, a economia solidária, né? Acompanhando isso também, né? Isso. A economia solidária nos acompanhando nesse momento também. Daqui a pouco. Isso. Então, esse movimento, né, da gente acompanhar os bancos e as periferias, eu acho que é fundamental para a gente refletir aqui, né? Eu tive a honra aí de tentar pesquisar esse processo de digitalização das moedas sociais, começaram lá com o Joaquim lá atrás, e acho que nesse processo da universidade chegar nas comunidades, a ideia da gente pesquisar com as comunidades é fundamental. Em vez da gente ir lá só coletar questionário, né? Acho que a gente tem que tentar o quanto se desafiar a pesquisar com as comunidades e estar aberto a perguntas, né? Então, passando a bola para o Diniz, uma pergunta que veio do Joaquim lá quando eu estava na pesquisa era assim, mas esse negócio da gente mudar a moeda para digital, para tecnológica, o pessoal está falando que vai deixar de ser social, então a moeda social não vai ser mais social. Aí ele falou para mim, se vira aí, vai pesquisar e vê se ser digital tem a ver com deixar de ser social. Eu fui olhar lá uns autores, né, e vi que o Bruno Latour é um cara que ele fala, antropólogo da ciência, né, ele vai falar que o social é um movimento de juntar, né, de juntar. Quando junta, esse juntar pode ter não humanos, pode ter tecnologias. Então, por esse sentido, ser digital não implica em não ser social. Chegando aqui mais perto da América Latina, né, o biólogo chileno Humberto Maturana, ele vai falar que o social tem a ver com a questão da aceitação mútua, de uma horizontalidade, e não de uma hierarquia, né, de cima para baixo. Então, o social, o digital, se for feito dessa forma, ele pode ser social também. Então, passando a bola para o Diniz, né, que tem conhecimento, interesse de pesquisa muito grande nas novas tecnologias, na questão de governança das moedas, deixar a bola com ele e agradecer aí pela orientação também. Eu estou conectado também com o grupo de pesquisa do Diniz lá em São Paulo. Obrigado, Luiz Arthur, né, mais uma vez. Acho que bem legal, né? Em primeiro lugar, queria dar, né, parabéns para a Natália, né, no Banco Mumbuca. Acho que é legal da gente já começar registrando um aspecto interessante, né? O Banco Mumbuca é certamente um dos maiores bancos comunitários do mundo, né? Se a gente olhar circulação, e não estou exagerando, nem um pouquinho. Alguns números que a Natália falou isso confirmam isso, né? A gente tem, né, uma das coisas, né, que o Jérôme Blanc, por exemplo, né, que o Luiz Arthur acabou de mencionar,
quando ele veio para cá, ele mostrou um panorama das moedas comunitárias na França inteira, e a gente fez uma conta rápida ali. Se a gente somar o volume de recursos circulando em todas as 80, 90, não sei quantas moedas comunitárias que existem na França inteira, no país inteiro na França, é um número menor do que um Mumbuca sozinho. Ou seja, um Mumbuca sozinho é maior do que todas as moedas comunitárias da França, que é um país que tem uma tradição de moedas comunitárias já há muito tempo, né? Aliás, pegando esse gancho, né, para a gente dar esse panorama internacional, né, acho que é uma coisa interessante, que é um fenômeno que está acontecendo, acho que é uma mudança. Quando eu falei no começo de mudança de patamar, é porque, historicamente, as moedas comunitárias, né, aparecem nos diversos lugares do mundo para corrigir problemas econômicos, né? Ou seja, quando a economia vai mal, aí o sistema se organiza, né? O sistema local se organiza e cria suas próprias moedas. Isso tradicionalmente tem sido assim. Acontece que esse movimento, né, olhando aí ao longo do tempo, e eu posso citar, né, a moeda comunitária mais antiga que está ainda em operação, que é uma moeda na Suíça chamada VIR. Né? Essa moeda está em operação ininterruptamente desde os anos 30, ou seja, tem mais de 80 anos que essa moeda está circulando. E quando você olha uma moeda dessas com muito tempo circulando, você observa um fenômeno que a gente chama de anticíclico. Ou seja, a moeda ela aumenta a circulação dela quando a economia vai mal, quando a economia tradicional vai mal. Então, essas ações locais, comunitárias, elas atuam para compensar isso. Mas, em geral, quando a economia tradicional volta a melhorar, diminui um pouco a ação dessas moedas comunitárias. Isso é uma lógica que, historicamente, a gente vem vendo nas moedas comunitárias. Acontece, né, o que eu estou falando dessa mudança de patamar, é que nos últimos 10 anos a gente tem observado um fenômeno diferente, né? Nos últimos 20 anos, na verdade, mas nos últimos 10 anos com mais precisão. Ou seja, a gente está vendo as moedas comunitárias no mundo inteiro se consolidarem em formatos, né, em propostas diferentes, né, no mundo inteiro, e elas estão meio que se descolando dessa lógica anticíclica. Isso significa que a gente pode esperar, né, que o que está acontecendo hoje com essas moedas comunitárias é que elas estão se consolidando de fato como alternativa. Ou seja, elas não são simplesmente uma reação a um problema, a uma crise econômica. Não, elas estão se consolidando como realmente um modelo estruturado, estável e alternativo à economia tradicional, né? Então, isso sinaliza uma forma interessante de evolução das moedas. Acho que a gente está, particularmente nos últimos 10 anos, acho que estamos criando um novo capítulo na história das moedas comunitárias que eu espero que se consolide. Ou seja, a tradicional lógica anticíclica vai deixar de ser... Essa lógica vai mudar para uma lógica de consolidação, de ampliação da utilização das moedas. Eu acho que uma das coisas, dá para pegar também um gancho que o Luiz Arthur falou da digitalização, acho que um dos fenômenos que tem ajudado esse processo de consolidação das moedas comunitárias no mundo todo e que contribui para sair dessa lógica anticíclica, para entrar numa lógica de consolidação de um sistema econômico alternativo, é a digitalização, exatamente. Porque em todo o mundo, o que sempre aconteceu é a dificuldade operacional de você manter essas moedas no controle e tal, a gestão, né? O Luiz Arthur lembrou a história da governança, né? Toda a governança do processo é muito mais complexo e oneroso quando você faz isso no papel. Ou seja, você não permite que a escala aumente muito. Então, você acaba... no histórico, no passado, o que a gente viu é o seguinte: esse crescimento dessa alternativa, ela compensava enquanto a economia estava ruim. Quando a economia melhorava, né, até a própria dificuldade de você manter esse sistema
fazia com que o volume de recursos circulando em moedas comunitárias reduzia. Quando a gente introduz, né, a gente, particularmente nos últimos 10 anos, a gente começou a assistir isso no mundo inteiro, né, tecnologias de digitalização das moedas comunitárias, elas vêm, se consolidam e não reduzem, elas não voltam, não regridem mais. Então, é isso que abre uma nova alternativa. E eu até, a gente pode depois discutir isso um pouco melhor, mas eu tendo a achar que a própria entrada de novas tecnologias digitais, né, e a gente pode mencionar explicitamente o uso de criptomoedas, né, isso tende a fortalecer esse movimento das moedas comunitárias. É um fenômeno que a gente ainda está observando, é muito recente, né, mas a gente tem que prestar atenção nisso. Um outro aspecto que eu queria chamar a atenção, e que também o caso do Banco Mumbuca é um caso digno de exemplo disso, né, é a articulação dessas moedas comunitárias, desses bancos, ou dessas organizações que estão por trás, em vários lugares. Aqui no Brasil a gente chama de bancos comunitários, em vários lugares não é exatamente banco, às vezes tem o nome de cooperativa, mas é sempre algum fenômeno ligado a uma que a gente chama, no geral, de economia solidária. Os modelos são ligeiramente diferentes, mas a lógica da economia solidária está sempre presente. Mas uma das... tradicionalmente, né, essas organizações que operam essas moedas comunitárias no mundo todo, elas têm um certo distanciamento do poder público, né? E o que a gente vê, por exemplo, no caso específico do Mumbuca, é exatamente o contrário, né? Quer dizer, é uma articulação de uma organização, né, da economia solidária, que é o Banco Comunitário, se articulando com o poder público, no caso, a Prefeitura de Maricá, para poder prestar esse serviço, né? Então, isso que a Natália contou para a gente aqui. Quer dizer, isso é uma coisa que a gente tem que pensar, que abre muitas possibilidades. Só para pegar o gancho, né, dessa história que a gente está vivendo agora, desse momento que a gente está vivendo agora, né, tem alguns problemas que a gente está vendo todo dia na televisão, né, as dificuldades que estão acontecendo nessa entrega dos benefícios que o governo está dizendo que está querendo entregar, e tem dificuldade. Essa dificuldade ela tem, acho que a gente pode entender esse processo em dois níveis. O primeiro nível é o que a gente chama de elegibilidade. Como é que você define quem é que merece receber, quem se enquadra no padrão de beneficiário, quem não se enquadra no padrão de beneficiário? Olha, só para a gente mostrar, né, o que está acontecendo, todo dia a gente está vendo de gente que não precisaria receber recebendo, e gente que precisa receber não recebendo. Isso porque esse processo de definir a elegibilidade, à distância, ou seja, lá em a Caixa Econômica, inclusive eu vi uma colocação péssima, né, do presidente da Caixa, falando que, na verdade, não é responsabilidade da Caixa saber quem é ou quem não é. A responsabilidade da Caixa é só entregar o dinheiro. Não é verdade. Não é verdade. Você tem que ter responsabilidade. Se você cria um programa para colocar um benefício na mão de um beneficiário, você tem que ter um mecanismo de avaliar quem é, de fato, o beneficiário, como é que você filtra isso, né? Então, eu acho que os bancos comunitários eles podem contribuir muito na participação na entrega de benefícios como esse benefício emergencial que a gente está falando. A Natália está falando de um benefício específico do município de Maricá. Mas isso poderia ser estendido se a gente tivesse um governo minimamente responsável e consciente das possibilidades de você trabalhar em parceria com essas entidades que estão atuando no nível local. Eu coloco aí os bancos comunitários, mas também tem as cooperativas, tem as instituições de microfinanças, são todas instituições ligadas a essa lógica da economia solidária e que têm atuação local. Essas instituições são as melhores conhecedoras de quem é o elegível, quem que são os beneficiários que deveriam... Então, assim, a atuação em parceria, né, do poder público com essas entidades locais contribuiria muito para a gente melhorar a qualidade, né, dessa que a gente chama de elegibilidade e, portanto, evitar uma quantidade de erros que a gente está vendo
aí nesse processo. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, a Natália também falou muito bem, é a história do que a gente chama de, no jargão técnico, né, da logística de pagamento. Né? Aí entra explicitamente a questão da moeda ser em formato digital. Né? A Natália contou super bem, né, as vantagens de você ter esses benefícios todos pagos, né, num aplicativo no celular. Boas partes das confusões que a gente está vendo com o benefício emergencial que o governo está propondo desde a fila para as pessoas tentarem se cadastrar, tal, mas também para receber, né, e para usar esse dinheiro. Né? Quer dizer, você vai fazer isso com cartão, quer dizer, você tem que ir com o cartão, entregar o cartão em algum lugar, passar o cartão na maquininha, colocar o seu dedo na maquininha para fazer. Com um aplicativo, você evita isso. Quer dizer, você precisa se deslocar muito menos, né? E você tem todo o processo de pagamento feito digitalmente, onde você reduz muito a exposição das pessoas que estão sendo beneficiárias ao risco de contaminação, exatamente porque é digital, todo o sistema é digital. Então, assim, eu acho que essas duas coisas, né, a capacidade de definir e estar próximo, né, dos beneficiários, portanto, definir a elegibilidade com muito mais precisão, e também o fato de trabalhar digitalmente, portanto, melhorando a logística de pagamento e reduzindo boa parte desses problemas, isso é um sinal de como que poderia ser feito muito melhor se não fosse só o caso de Maricá, se isso fosse uma política aplicada nacionalmente, né, com o poder público em níveis diferentes, né, em esferas diferentes, pode ser no nível municipal, mas no nível estadual também tem ações acontecendo, e no nível federal, que é o mais conhecido por causa desse benefício emergencial, tudo isso poderia ser feito articulado com os bancos comunitários e usando a moeda comunitária. O que dá, além resolver essas duas coisas que a gente está falando, né, a elegibilidade e a logística, o fato dessa distribuição poder ser feita em moeda local, isso ainda tem uma contribuição adicional, que é a contribuição de você incentivar a economia local. É o compre no bairro, né, que, né, a gente ouve tanto falar, né, dos bancos comunitários. Tá? Quer dizer, essa lógica ela ainda adiciona um valor extra ao processo de você entregar o benefício. Quer dizer, você melhora a elegibilidade, melhora a logística e ainda dá uma coisa que a moeda nacional não dá, que é a articulação, né, da economia local. Você empodera a economia local. Essa circulação local da moeda, ela incentiva, né, a economia local. Bom, dito isso, né, eu acho que a gente, pensando isso no curto prazo, quer dizer, eu acho que em vários níveis de governo a gente está perdendo uma oportunidade de estreitar, né, as políticas públicas, o relacionamento das políticas públicas com essas entidades que são os bancos comunitários para poder beneficiar e utilizar essa capacidade que os bancos comunitários têm e a moeda local social tem de poder alavancar mais ainda, né, combater com mais eficiência os problemas que a gente está enfrentando hoje. Agora, isso no curtíssimo prazo. Né? Se a gente pensar no médio prazo, né, a gente espera que a gente vai sair dessa crise em algum momento, né? Quer dizer, eu acho que essa experiência ela ainda poderia contribuir para coisas de mais longo prazo. Ou seja, a primeira que eu acho que a gente tinha que mencionar é o fato seguinte: não é porque a gente está tendo esse problema agora que a gente precisa de benefício para as populações menos favorecidas. Né? O que a Natália falou da renda básica é uma coisa que, na verdade, acontece inclusive em países ricos, em países que têm menos problemas sociais do que o nosso. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: mesmo que a gente melhore muito a nossa situação, eu não consigo imaginar que a gente vai ficar completamente sem precisar de distribuir benefício social para os menos favorecidos. Você, mesmo em sociedades ricas, você tem uma camada da população que é menos favorecida e você pode ajudar essa população menos favorecida através desses canais, né? Particularmente aqui dos bancos comunitários e das moedas sociais.
né? Ou seja, isso não é só para agora, isso é de longo prazo, né? Acho que a Natália falou de renda básica, quando inclusive você denomina dessa forma, né, como renda básica, né? Ela isso indica que é uma coisa que não é só emergencial, isso é uma coisa de longo prazo, é uma política que deve se perpetuar, né, como política pública no nosso país, né? Aliás, até porque não é só esse benefício, né? Tem diversos outros tipos de benefícios que você pode também articular. Quer dizer, a renda básica é um importante, mas tem diversos benefícios mais pontuais, né? Para jovens, por exemplo, você pode criar benefícios específicos. Para pessoas que têm algum tipo de necessidade especial, você também pode desenhar benefícios específicos para isso. Enfim, você pode imaginar diversos tipos de benefícios diferentes e os bancos comunitários podem ter uma atuação ligada a políticas públicas que geram esses benefícios, né, para a população menos favorecida por diversos motivos. Uma outra coisa importante desse processo é que esse processo, que a gente está vivendo, né, hoje, dessa crise, é que a gente tem que olhar também uma oportunidade dessa crise para ela, no que ela estimula a solidariedade, né? Quer dizer, o que o Luiz Arthur e o Marcos estão falando, né, a respeito de como que lá o preventório, por exemplo, está se articulando para poder coletar apoio, e tem tido apoio, as pessoas apoiam. A gente está vendo as pessoas se doando, tentando ajudar, procurando meio de ajudar. Esse espírito de solidariedade que nasce também nesse momento de crise, esse é um espírito que tem que ser capturado, porque nós estamos falando de economia solidária, exatamente essa economia que sustenta esse espírito, né? Então, acho que a gente teria que aproveitar também esse momento, né, onde essa crise estimula esse comportamento solidário para converter isso numa economia solidária de fato. Acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade para colocar na agenda, né, a questão da economia solidária, porque a gente precisa mais de solidariedade do que de competição. A gente tem um planeta comum, né? Aliás, isso já me lembra de uma outra contribuição. Você pode também, com moedas comunitárias, ajudar a desenvolver comportamentos mais sustentáveis, tanto de produtores, né, quanto de consumidores. As moedas, elas têm esse papel direcionador na economia, e você pode ajudar com moedas sociais, né, direcionar comportamentos ambientais mais positivos, né, não só de apoio a questões sociais mais emergentes, mas também apoio a comportamentos ambientais que têm impacto mais de longo prazo. Além disso, né, aqui no Brasil e em muitos outros lugares, essas moedas comunitárias, elas ajudam muito a criar também um senso de comunidade, fortalecer o senso de comunidade. Não é à toa que elas se chamam moedas comunitárias, porque elas se articulam em torno da comunidade. Ou seja, por um lado, a comunidade é responsável pela criação da moeda, mas, por outro lado, a própria moeda, né, ajuda a consolidar o sentimento comunitário, né? E isso nas mais diversas formas, né? Desde fortalecer laços sociais, locais, mas também até para fortalecer identidade cultural, né? Porque você tem elementos aí que ajudam a articular esse sentimento, né, de comunidade, que é super importante exatamente para a ideia de moeda comunitária, né, e de economia solidária, né? Agora, elementos importantes para ajudar esse negócio a consolidar é exatamente você começar a pensar nesse processo de estruturação da parte operacional disso, né? O Banco Mumbuca é um excelente exemplo, porque é um banco que é uma moeda, o Mumbuca é uma moeda que já nasce digital. Isso melhora. Quer dizer, o Mumbuca não seria viável, não teria a escala que tem se ele não fosse digital. Seria quase impossível imaginar uma operação do tamanho dessa do Banco Mumbuca, que eu insisto para a gente gravar isso bem, uma das maiores operações de moedas alternativas que existe no mundo, né, certamente,
Isso não seria possível nem viável de fazer se não fosse o uso dessas plataformas digitais. Então, essas plataformas digitais elas têm que ser incorporadas dentro da política desses próprios bancos comunitários. Quer dizer, não é um a mais. Na verdade, é o caminho necessário para você consolidar e os bancos comunitários perderem, as moedas comunitárias, saírem dessa lógica contracíclica para realmente se tornar uma lógica de economia solidária como uma alternativa, de fato, né, estável e de longo prazo para todo mundo que atua nessas comunidades. Para isso, né, acho que só para encerrar aqui a minha primeira intervenção, depois a gente está aberto a perguntas, eu acho que um aspecto muito importante dos bancos comunitários é aprender a controlar, ter em mãos totalmente a lógica da tecnologia também. Ou seja, se você domina, por um lado, né, os bancos comunitários já demonstraram isso muito claramente, essa capacidade de fazer essa articulação social, quando você introduz esse elemento da tecnologia nessa comunidade, muitas e muitas vezes esse elemento é um elemento exógeno da comunidade. Ele não é uma coisa que às vezes vem de fora. Quer dizer, não é necessário, às vezes é um fornecedor de tecnologia que está ali. Qual que é o vínculo que esse fornecedor tem com esse espírito de economia solidária? Não necessariamente você pode garantir que tem. A saída para isso é exatamente você começar a formar a gente dentro das próprias comunidades nessa competência tecnológica, porque é só assim, só com essa competência que você vai realmente tomar o controle disso, né? Eu acho que, felizmente, né, algumas dessas tecnologias, aí eu vou voltar a falar de blockchain, né? Quer dizer, as criptomoedas, elas permitem novas formas de governança, elas abrem novas oportunidades, que é importante que a gente comece a testar e começar a entender melhor como que a gente pode incorporar isso, tanto nos projetos que já existem, né, como a possibilidade de isso criar projetos novos, mas, fundamentalmente, você colocar a governança da tecnologia que está sendo utilizada sob controle, né, explícito das entidades, né, no caso dos bancos comunitários. Por aqui eu paro agora, depois fico aberto para mais perguntas, se o pessoal quiser saber mais algumas coisas específicas. Obrigado. Obrigado, Diniz. Bom, Muito bom. Mombuca e Natália, o maior banco comunitário do mundo. Bancão. Muito legal, Natália. Fantástico. Legal. Fantástico. A gente botou a universidade aqui no meio da história. A comunidade abre com a Natália, a comunidade fecha com o Kim. Eu vou, antes de passar para a Carol agora, para a Carolina de São Paulo, vou falar que eu tinha falado que a gente começou a pesquisa, né, no Navis. Estão me cutucando para falar dois lembretes. Então, peraí, um instantinho. Então, como... eu estou sendo cutucado, sendo puxado também, puxado minhas duas orelhas. As perguntas podem fazer as perguntas no chat, que logo depois do Joaquim a gente faz uma rodada de perguntas. Doação, pode usar o QR Code, mas pode também ir na descrição da live. Lá tem um link para o Comitê de Solidariedade. A gente já está começando a usar um método de pagamento que cobra menos taxas, que é a vaquinha. Então, dê preferência para ir por ali, se você puder. Marcos, quer falar alguma coisa antes de eu passar para a Carolina? Eu tenho que falar, senão minha orelha aqui está quente. Fala aí. Não, eu até fazer um comentário rápido com o Eduardo Diniz, né? A gente está fazendo um curso aqui, muito por causa da culpa do Luiz Arthur, do Henrique, do Severo, e do Pedro Braga, que está aqui também nos ajudando muito. Um abraço, Pedro. No nosso curso aqui, e do Joaquim também, né? O Joaquim sempre é o primeiro culpado. É um curso de desenvolvimento, né, dos agentes comunitários, jovens, e a gente está envolvendo essa discussão aqui, que você citou aí do blockchain e da criptomoedas, tá? Isso é bem legal, só para comentar com vocês. E eu queria mandar um abraço para a galera também do Preventório que está acompanhando e do Comitê de Solidariedade. Está acompanhando aí ao vivo a Dani Fritz, o presbítero Wanderson, o Gabriel, né, o Jansen Carvalho, o Neném, o Gleison,
né? Daqui do Preventório, são lideranças importantes aqui do nosso Comitê de Solidariedade, né? Que atua aqui com a gente, com as associações de moradores, associações de bairro. Queria também mandar um abraço, que eu já mandei para o Pedro Braga, que está no suporte aí, Pedro, que você é muito importante nisso, está ajudando a gente aí, né? Mandar um abraço muito carinhoso também para a Nayara, do Labis, né? E tanta gente legal, tem a galera do NIDS, que também está aí acompanhando, o NIDS é um departamento muito importante da UFRJ, né? Inclusive fiz mestrado lá, eu vi que o Flavinho Chedid está acompanhando. Então, muita gente bacana, assim, tem bastante audiência, é importante saber, a galera está acompanhando, está fazendo perguntas, as perguntas, Luiz Arthur é o chutador das perguntas, eu quero ver quem vai responder a pergunta depois, né? A gente fez esse primeiro, estamos fazendo ainda o primeiro bloco, tá, gente? Depois das apresentações, tá? Segue o baile aí, pode puxar aí, Luiz Arthur. Luiz Arthur, você está muito bonito aí na live, só que você esqueceu de ligar o microfone. O Marcos Rodrigo é mais experiente em lives, então ele mandou essa. Eu dou os abraços e você faz as perguntas. Eu, inocente, aceitei, né? O melhor para mim, um abraço, um beijo. O melhor para mim, claro. Então, gente, nessa história que eu coloquei, né, de que será que a história de a moeda ser digital, deixe de ser social, né? Então, isso tem muito do que o Diniz estava falando, né? Tem uma outra falsa dicotomia, né? Um fla-flu, ou a coisa é econômica ou a coisa é social. Isso aí está em muito lugar, está em ditado popular, né? Amigos, negócio à parte, e por aí vai, né? E aí as pessoas às vezes estranham essa história de moeda social. Como assim moeda social, né? Aí eu fui futucar esse negócio. Eu, como engenheiro, passei a admirar muitos antropólogos, né? Fui lá ter aula no Museu Nacional antes de pegar fogo, de antropologia da economia. Os caras, um dos caras muito interessantes aí é o Cal Polanyi. Ele fala que essa história de dinheiro, né, ao longo da história, você pode falar que ele tem os dinheiros, vamos dizer assim, de uso geral, quer dizer, você pode comprar qualquer coisa em todo lugar ou num país inteiro, etc., com aquela moeda, né? Mas você tem também, ao longo da história, vários exemplos de dinheiros de uso específico, de propósito específico, que são um dinheiro ali que está conectado, hoje em dia, você pode falar, com uma questão de reciclagem, com uma questão cultural, ou no caso dos bancos comunitários, né, com a questão de você manter a circulação a uma comunidade, fortalecer aquela comunidade. Então, isso é uma coisa que não é de hoje, né? Apesar de, no senso comum, isso parecer estranho às vezes, né? E aí eu queria passar a bola para a Carolina, porque o tema de pesquisa dela chamou muita atenção nossa aqui do Labis, porque ela conecta a essa história do território, né? De como essa história da moeda ter esse propósito de fortalecer o território. E faz um diálogo aí com o Milton Santos, mas eu vou parar de falar que a convidada é a Carolina. Bom, primeiramente, boa noite, né, para todo mundo que está acompanhando a live e para as pessoas, né, que eu estou aqui, tô me sentindo honrada, falo de novo, né, em estar aqui podendo dialogar com essas pessoas que constroem no cotidiano um Brasil melhor, né. Então, a minha fala, né, o Luiz Arthur, ele colocou a provocação se o neoliberalismo, ele conseguiria ser mais voraz pós a pandemia, ou se a gente traria novas possibilidades, e eu já começo respondendo, né, a provocação, e aí eu vou fazer a minha fala em cima disso, né. Eu acredito que depende de como serão as nossas ações durante esse período, não só de pandemia, né, mas também pós-pandemia. Então, eu vou tentar articular os conceitos que o professor Milton Santos traz, trazendo um olhar geográfico para a questão dos bancos comunitários e das moedas que eu chamo de locais, e aí eu já vou falar por quê, né, ou moedas digitais locais. Bom, primeiro a gente precisa partir da totalidade, né? A partir de 1945, quando acaba a Guerra Fria, a gente tem basicamente um mundo homogêneo,
né, do ponto de vista do capital, né? Quase todos os países são capitalistas. E o capitalismo é um sistema econômico que ele busca o lucro, e ele tem essa lógica. E a gente consegue ver isso em diversas escalas de análise, porque ao mesmo tempo que ele busca o lucro, ele gera desigualdade, né? Então, e esse capital, ele vai escolher certas localidades onde ele vai atuar, e essas localidades são áreas onde a gente tem densidade técnica e de informação, né? Por quê? Porque esse capital, ele tem capacidade de fluir muito melhor nessas áreas, que é o que o professor Milton Santos vai chamar de espaços da racionalidade. Em contrapartida a esses espaços da racionalidade, existem os espaços que não são escolhidos, né, por esses atores hegemônicos, que o professor ele vai colocar como espaços da contra-racionalidade, aonde a gente pode ter a produção do que ele chama de horizontalidades. O que seria isso, né? Seria espaços em que as pessoas elas estão em situação de escassez. E, portanto, esses atores, eles vão buscar formas alternativas de racionalidade que não necessariamente acompanham a racionalidade do capitalismo. E eles vão criar as suas próprias normas e ter capacidade política. Bom, ainda esses atores, eles precisam entrar na divisão social do trabalho. E como eles entram nessa divisão, né? A partir de uma economia popular, que eu vou denominar aqui de circuito inferior da economia urbana, né? Que seria essa economia popular. O Milton Santos, ele cria uma teoria, né? Porque a gente é acostumado, né, a pegar as teorias que vêm lá dos países desenvolvidos e implementar aqui. E o professor Milton Santos, ele vai fazer o contrário, ele vai criar uma teoria com o olhar de um país subdesenvolvido para entender a economia desses países subdesenvolvidos. E essa teoria divide, né, esses estabelecimentos, esses comércios, em dois circuitos, que seria o circuito inferior e o circuito superior. O que define você estar dentro de um desses circuitos? É o nível de organização e capital que cada um deles tem. Então, basicamente, o circuito inferior, eles seriam os pequenos comércios. São as pessoas que precisam trabalhar para ganhar o pão, como a Natália colocou, né? E eles precisam da criatividade para poder sobreviver, né? São os pequenos estabelecimentos, aquelas pessoas que precisam literalmente do dinheiro líquido para poder pagar as contas, para poder, no dia seguinte, ter energia lá no estabelecimento dele, né? Para comprar comida. Já o circuito superior marginal, ele teria um nível de organização e técnica muito refinado, muito alto, né? São as grandes firmas transnacionais, são os grandes bancos comerciais, os grandes hipermercados, né? E eles têm publicidade, só que as atividades desse circuito, elas estão integradas globalmente. Eles não têm ligação com o lugar e com o desenvolvimento local, né? E o professor coloca um circuito superior marginal, que ele seria uma porção do circuito superior, né? São os circuitos que fazem trabalhos mais modernos, que têm tecnologia, mas que não têm uma capitalização como esse circuito superior puro. Bom, então, partindo dessa leitura que o professor Milton Santos propõe, né? De espaços da contrarracionalidade, da criação de horizontalidades, e de um circuito inferior da economia urbana, todas essas coisas, elas se dão no lugar. O que é o lugar? É onde os bancos comunitários estão inseridos. É onde a gente tem um cotidiano compartilhado, onde a gente tem relações de vizinhança que são pautadas na solidariedade entre essas pessoas. E como ficam as finanças dentro desse período? Que o professor coloca como uma variável que é dominante, né? Onde que elas se instalam? Bom, o professor Fábio Contel, que também é meu orientador, né, e geógrafo, ele traz na tese dele de doutorado que esses fixos financeiros tradicionais,
que seriam os bancos comerciais, eles vão escolher pontos do território para desenvolver. Esses pontos com densidade, esses pontos desses espaços da racionalidade. Que seria a região concentrada para o Milton Santos, que juntaria a região sul e sudeste. Para a gente ter uma ideia, né, de acordo com o Banco Central, 82% das sedes dos bancos comerciais estão localizadas nessa região concentrada. 70% das agências bancárias também estão nessa região. Além desses fixos tradicionais, a gente tem instituições financeiras não bancárias, né, que se pautam no quê? Em oferecer crédito para a população de baixa renda, juros altos, né? E essa população ela vai ficar endividada, né? Que é o que a Marina Montenegro vai chamar de financiarização da pobreza. E como ficam os outros 3 Brasis? O Nordeste, o Centro-Oeste e a Amazônia. Para a gente ter uma ideia, 43% da população absoluta do Brasil vive nesses 3 Brasis. Ele compõe 80% do território nacional, só que só 18% das sedes dos centros de decisões desses bancos comerciais, né? E, em contrapartida, e eu não acredito que seja coincidência, dos 115 bancos comunitários existentes, 74% deles estão localizados nesses 3 Brasis, né? Por quê? Porque eles vão oferecer serviços financeiros para uma população que está, entre aspas, excluída desse sistema financeiro. Vão oferecer crédito produtivo, crédito de consumo, para quem não tem acesso a esses serviços, né? A gente sabe que tem 39% da população brasileira que é excluída do sistema financeiro tradicional, né? E esses bancos comunitários, né? Já adiantando um pouco a resposta ao que o Arthur coloca, o Labis coloca, né? Mesmo antes da pandemia, esses bancos, eles já promovem contrarracionalidades e horizontalidades aonde eles estão, independente de uma situação de crise, né? Eu posso citar aqui alguns exemplos, mas é claro que os próprios bancos podem falar muito melhor do que eu, mas o Banco Palmas, por exemplo, ele oferece uma rede de Wi-Fi gratuita para a população do Conjunto Palmeiras. Ele tem um projeto chamado Projeto Delas, que é uma cozinha comunitária, que além de criar renda para as mulheres, empodera essas mulheres, né? Tem o Palmalab, né? E aí falando com o Diniz um pouco, né, do que ele traz, o Palmalab seria um espaço que se cria tecnologia de dentro da comunidade para a comunidade, né? Eu pude falar com a Azier e ele falou que eles estavam criando um aplicativo que era o Voado, não sei se deu certo, mas que ia oferecer a opção de delivery, né, de comida para o Conjunto Palmeiras dos aplicativos que já existem, mas que não chegam nesses lugares, né? Então, é uma tecnologia criada dentro da comunidade para a comunidade. Isso é uma horizontalidade, né? O Banco União Sampaio, que em 2010, né, o banco aqui em São Paulo, que eu pude acompanhar, além da moeda local, eles têm a moeda Solano, que contribui para projetos artísticos dentro do bairro. Ali tinha uma panificadora que dava renda para 2 mulheres, tinha formação de costureira, tinha uma sala de aula com movimento de alfabetização de adultos. O Banco Tupinambá, né, o Marivaldo me contou que eles tinham um projeto de mulheres que vem de crédito do banco, que cria um restaurante, né, que é gerido por essas mulheres. Ele me contou também que houve geração de emprego naquele lugar, então ele deu vários exemplos. Um deles foi uma padaria que de 3 funcionários começou a ter 17 funcionários a partir do uso da moeda local. Então, falando já da moeda local, né, por que eu uso esse termo local e não social, né? Porque dentro do local, né, esse local, ele já para mim, né, enquanto geógrafa e como eu vejo o lugar, né, eu entendo que o termo local ele une as diversas
periferias brasileiras, né? E dentro das periferias brasileiras existem, e ela é formada de pessoas que têm um cotidiano compartilhado, baseado numa solidariedade, para inclusive elas poderem sobreviver, né? Essa moeda local, por ter juro zero, ela vai circular muito mais e ela é aceita principalmente nos estabelecimentos do circuito inferior, né? Em 2017, com a criação da moeda digital, pela própria composição técnica dessa moeda, ela tem a possibilidade de ligar as periferias brasileiras, né? E aí a gente pensa assim, mas olha, o Brasil é uma extensão territorial, né, continental, por que isso faz diferença, né? Por que alguém de uma periferia lá do, sei lá, do Ceará vai usar a moeda em São Paulo? Aí eu acredito que não é a questão do valor e da transferência de valor financeiro, mas a moeda em si, ela vai carregar, junto com ela, ideias contra-hegemônicas, né? Ideias que vão contra esse, vamos dizer assim, capital e carregada de economia solidária. Então, você vai fazer com que pessoas tenham contato com o dinheiro e comecem a pensar, o que é essa moeda? Da onde que ela vem, né? E aí a gente tem o despertar dessas pessoas que vão usar essa moeda. Bom, então, nesse sentido, né, e já caminhando para o final, para a gente poder conversar, né, que acho que a ideia é o diálogo, né, eu penso o seguinte, dentro de um governo neoliberal, que é o que a gente está participando hoje no Brasil, né, do ponto de vista federal, que faz um orçamento de guerra, que exclui a economia popular, que flexibiliza contratos trabalhistas, que não aceita que as fintechs façam o pagamento, né, dessa renda. É possível a gente negociar? Eu estou colocando uma provocação aqui com esse governo, né? É nessa linha que a gente tem que seguir? Bom, o que eu penso, né? Eu acho que o Covid, ele cada vez mais está aumentando a disparidade entre centro e periferia nas metrópoles brasileiras. Eu peguei um exemplo só, né? Aqui em São Paulo, né? 9,3% da população de São Paulo que vive nos distritos do centro tem 60% dos leitos de UTI do SUS. Isso já mostra que existe uma diferença entre centro e periferia nas metrópoles brasileiras, né? E como ficam as periferias, como elas vão ser atendidas dentro dessa situação que a gente está vivendo. Então, o que eu vejo? Eu vejo que o que precisa se estabelecer com Covid ou sem Covid é o quê? Os elos que já existem entre banco comunitário, entre os estabelecimentos do circuito inferior da economia urbana. Porque quando a gente está falando de desenvolvimento local, são esses estabelecimentos que a gente precisa ajudar a desenvolver, porque eles estão ligados na comunidade. Quando o dinheiro passa a circular em estabelecimentos que são do circuito superior, ele vai sair da periferia, ele vai sair, seja do município, seja do bairro, para uma outra escala. E dentro de uma crise, esses estabelecimentos, eles não vão pensar duas vezes em sair de um município, de um bairro, para ir para outro lugar onde ele vai ter lucro, se ele deixa de ter lucro ali naquele lugar. E como é que ficam os estabelecimentos do circuito inferior? Eles conseguem brigar de igual por igual com esses estabelecimentos do circuito superior? Não conseguem. Não importa se a gente está em uma crise sanitária ou não. Eles não têm essa condição. E o banco comunitário, ele vem numa perspectiva de ser o grande suporte para esses estabelecimentos, né? Então, ao meu ver, né, eu acredito que numa situação de um governo neoliberal, a saída está no lugar
está entre as pessoas que já vem construindo há 2 décadas, certo? Outra economia no Brasil, né? E essas pessoas, as quais eu estou podendo conversar agora, inclusive, são elas que são capazes de protagonizar uma nova história que saia do lugar e ganhe outros territórios, né? Pautados principalmente no princípio da economia solidária. Bom, acho que é esse aí o meu recado e vou encerrar por aqui para a gente ter mais tempo para conversar. Tá bom? Obrigada, pessoal. Obrigado, Carolina. Você sabe que teve ano passado, né, o Diniz cutucou a gente para ir num um evento lá em Bruxelas. O pessoal estava discutindo moeda comunitária, moeda social lá. Aí sabe qual um dos assuntos mais quentes lá da mesa? Era o seguinte, eles estavam querendo construir uma moeda social lá em Bruxelas. A dúvida era o seguinte, se os grandes comércios entravam ou não entravam na rede. Exatamente esse ponto, né? Então é uma questão, é um assunto quente, acho que globalmente, não só aqui, né? E bem importante. Ô Marcos, você quer mandar abraços, cara? Ou não? Eu posso seguir em frente. Tem muita gente aqui acompanhando, e mandando mensagens também, né? Queria mandar um abraço, né? Mas tem aqui um comentário da Mariana Azevedo, que Mariana fundou junto com a gente aqui do Banco Comunitário. Na época, o banco teve apoio do Instituto Palmas e da Universidade Federal Fluminense. E ela está acompanhando aqui a live. Queria mandar um abraço para ela, o Beto Costa, a Inês da UF, a Luciana Lopes, que é uma guerreira que está aqui trabalhando com a gente no Preventório com o tema da reciclagem, né? E muitas pessoas também, né? Tem vários comentários aqui também do querido Anderson Oriente, né? Onde ele fala dessa questão da derrocada do neoliberalismo aí, né? O neoliberalismo cada vez mais se demonstrando como um sistema excludente e querendo assumir, às vezes, um discurso de renda básica, né? Quando a gente sempre falou isso e sempre tivemos muita dificuldade, que já foi falado por várias pessoas aqui, né? Eu digo assim, a comunidade tem a força, tem a vontade, ela se organiza, faz a sua luta popular, mas, por outro lado, o governo com muita dificuldade de incorporar as nossas ações, né? Então, eu não vou falar muito não, porque a gente tem que passar a palavra para o nosso mestre, né? Você não acha, Luiz? Né? Passar a palavra para o nosso querido Joaquim, né, Joaquim? Joaquim Melo, do Banco Palmas, por favor. Faz aquele review para a gente. Se não tiver o review, não serve. Eu vou querer falar pouco, muito pouco para abrir tempo para o debate, mas sabe, Arthur, todos vocês, Carolina, Natália, Diniz, eu estava aqui pensando na minha cabeça uma retrospectiva. Essa história começou há 21 anos atrás, numa favela de Fortaleza, que eu moro até hoje lá, e é de lá que eu vim. Hoje eu estou no Rio, eu rodo o Brasil todo, mas é para lá que eu volto. Sabe, a história dos bancos comunitários naquela favela, e a Carolina já deu aí uma aula para nós sobre isso, Diniz também, no tempo que todo mundo era contra isso. O Banco Central foi contra. Nós fomos processados brutalmente. Você não sabe o que é uma diretoria de uma ação de moradores numa favela há 20 anos atrás, enfrentando o corpo jurídico do Banco Central. Então, os bancos comunitários no Brasil, a rede brasileira, não começou sem o Estado. Ele começou contra o Estado, ou o Estado contra ele. Eu estou dizendo isso para ver a aula que a Natália nos deu, a aula prática. A retrospectiva que o Diniz fez, eu fiquei olhando o Diniz falar com toda a sabedoria, o acúmulo acadêmico que ele tem, a Carolina também, e ele dizia assim, a gente estava no caminho certo. Há 21 anos atrás a gente dizia isso. E agora, nós estamos na pandemia, se acendeu, se aflorou tudo isso, mais uma vez, e a gente fica nesse cansaço que a gente está,
esse cansaço físico e mental, porque nem precisa dizer as mortes, mas físico também, porque os bancos comunitários, a Natália aí já contou tudo, está fazendo em Maricá em muitas partes do Brasil, muitas coisas, atendendo os mais pobres, com a moeda digital, chegando nos mais pobres, nas periferias, nas favelas. E apesar de todo esse cansaço, a gente sente uma certa reafirmação. Eu não quero chamar de alegria, longe disso, mas uma certa afirmação de dizer aquilo que há 21 anos a gente falava é mais do que nunca fundamental para a humanidade. Frases do tipo, compra do bairro é mais emprego, a maneira como consumimos define o tipo de sociedade que a gente quer construir, redes de produção e consumo local, a vida inteira isso foi o grande tema. Porque o grande problema da humanidade é, agora, e com a pandemia não vai ter mais jeito, é o tema da desigualdade. Eu tinha até preparado, eu cortei aqui a minha preparação mental, até todo mundo que me conhece sabe que eu sou muito ruim para levar uma linha de pensamento. Eu ia começar, inclusive, minha fala com aquele tema de vocês do encontro, que é economias para adiar o fim do mundo. Eu vou me recorrer de Leonardo Boff, na Casa da Terra, que ele dizia, não, neguinho, o mundo vai ficar, o planeta Terra vai ficar, que vai embora são vocês, a espécie humana. Então, os vírus, as bactérias, as plantas, as árvores ficam. Essa pandemia é a última chance que o planeta nos deu, e o Leonardo Boff falava 10 anos atrás, para a gente se recuperar como espécie humana e poder sobreviver na face da Terra. Se a gente, no fim, é muito melhor dessa pandemia, não vamos ter outra chance. Vem um vírus e mata todo mundo. E o que é esse melhor? Aí eu vou começar a tentar rapidamente, não quero me estender, só a fala da Carolina já daria para a gente ficar aqui debatendo o dia todo. Mas talvez aqui faça uma provocação, Arthur. Digital é menos social, social digital, digital para social. Aí eu não sou da academia, nem do tecnológico, sou da rua, da comunidade. Mas aí eu venho no meu esforço de ler Gessé de Souza. Naquele livro fantástico, ele diz, nós temos a síndrome da senzala. Eu acho que isso é um preconceito com os bancos. A própria frase, não estou falando com você, Arthur, sei que você é um estudioso, está problematizando, que me seja bem entendido. Muitas pessoas, quando a gente era moeda de papel, quando aquela coisa era resumida no Conjunto Palmeiras, naquela coisa ali muito pequena, muito embrionária ali, muito perseguida, as pessoas disseram, isso é exótico. E o banco de comunidade, excelente, mas uma coisinha que, isso é para inglês ver. Essa rede cresceu. Hoje nós somos 115. Hoje nós temos uma plataforma digital, meu irmão. É boa, funciona, tem vários problemas, mas não é uma PicPay. Porque o problema não é se a tecnologia é a melhor ou a pior. O problema é a governança, o problema é o controle, mas o problema central é isso divide ou acumula, enfrenta a desigualdade ou aumenta a desigualdade. E aí é o coração da metodologia dos bancos comunitários. Porque tudo que a Natália disse aí, da renda básica, que é o programa da prefeitura, aí eu já faço um recorte da importância de políticas públicas. Banco Maricá, Banco Mumbuca é política pública, é lei. O prefeito fez uma lei e disse, vou criar um banco comunitário e esse banco vai poder pagar os benefícios sociais da prefeitura em moeda local, que é moeda social. No ano eleitoral, isso é fundamental, colocar no centro da discussão. Nós estamos com duas possibilidades. A pandemia que está provocando todo mundo, o ano eleitoral. Então, política pública de banco comunitário e moeda social. Não mais somente para poder resolver um problema local, como bem disse o Eduardo Diniz, mas porque isso está ligado ao modelo de desenvolvimento. A cidade é uma cidade que os bancos sugam, pagam os recursos financeiros. Aí tem bilhões de exemplos. Podia ficar 1,5 bilhão, 1 trilhão e 200 mil que o Paulo Guedes disputou, que foi para onde esse dinheiro? Para banco nenhum, para comunidade nenhuma. Quando vai para o banco comunitário, chega na comunidade. Então, o banco comunitário não é mais só uma possibilidade, é uma obrigação. Porque o que vem depois da pandemia, se não for o fim do mundo, pode ser o fim da espécie. E há 21 anos essa metodologia. Por que é que, eu estou misturando os assuntos para chegar no ponto, por que é que nesse momento de pandemia, os bancos comunitários se gigantaram? Por 3 motivos. Primeiro, que eles já estavam no meio da pobreza. Eles já estavam nas comunidades. Aquele negócio da Caixa, que o Diniz colocou bem, de não saber quem é que merece, quem é que não merece, nós já estávamos nas comunidades. Segundo, nós temos uma ferramenta tecnológica, que é a plataforma é dinheiro. Com todos os seus limites, ela funciona, ela é muito boa. E terceiro, então, a metodologia de trabalhar com o local, com os comércios locais.
Foram criados durante a pandemia 3 bancos comunitários. Hoje nós temos 110 mil contas abertas, contas digitais na plataforma Dinheiro ativas. Tem 110 mil brasileiros que todo dia, ou quase todo dia, compram com essa moeda. 179 milhões em 2020 rodou por dentro dos bancos comunitários na plataforma Dinheiro. Todo esse dinheiro, todo esse lucro, toda essa movimentação, pode não ser nada, pode ser muito. Fundamental é que tudo que sugere, tem as taxas e tudo mais, é reinvestido para a comunidade, é reinvestido para o local. Então, essa estratégia, uma boa tecnologia, uma boa metodologia, um contato direto nas periferias, eu acho que é um dos caminhos fundamentais para a gente debater, para que o planeta Terra não nos expulse enquanto seres humanos. Eu queria, talvez, não sei, eu quero dar tempo de debate, mas só pontuar uma coisa, cara, no que você disse. Eu acho que o governo federal, negociar ou não, eu não sei se tem que negociar, mas eu acho que tem que exigir. O dinheiro do governo federal não é do Bolsonaro, nem do Paulo Guedes, é nosso. Ele tem 1 centavo dele lá. Então, o dinheiro é nosso. Vamos negociar, não sei qual é o termo, mas vamos ter que cobrar. Esperança nenhuma. Porque esse povo não está lá, todo mundo sabe para servir a quem. A gente já sabe qual é a lógica deles. Então, todo esse esforço, e essa live é fundamental, é para a gente chegar no município, meu irmão. O município vai ser escala, o município é o local onde as coisas acontecem, é lá que nós vamos pensar o desenvolvimento. E temos casos concretos de banco comunitário, política pública, o poder público consome, e consome muito. Então, temos que disputar o consumo do poder público nas cooperativas de limpeza da cidade, cooperativa de costura, que é no uso dos bancos. Não é o banco comunitário, não é só no município que não tem banco. Às vezes tem um banco, eu hoje estava num debate, numa live, e perguntei, era o pessoal de Santos, vocês já fizeram as contas, quanto é que os bancos no seu município ganhou nos últimos 3 anos? E quanto é que ele reinvestiu no município? A proporcionalidade que ele ganhou é gigante. Então, agora, nós temos uma alternativa para você. Então, antes tinha um problema do marco legal. Pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. Agora pode. Nós somos uma fintech. Tem ali todos os limites das fintechs, mas você pode ter um banco comunitário, municipal, como você quiser no seu município. Você pode ter lá. Então, para quê? Para onde não tem banco, bancarizar as pessoas. Onde tem, para que o dinheiro não seja tragado, não vai embora, oxigenando as economias locais. Eu vou terminar esse meu primeiro bloco. Eu não queria deixar de falar o que a Carolina falou. O Luiz Arthur já conversou isso comigo. Milton Santos. Eu sempre gostei muito de ler as coisas do Milton Santos, embora não seja da academia, mas por curiosidade. Aí, Carolina, vou te dizer um negócio. Maricá, que é o exemplo para todos os assuntos que ele quiser discutir de banco comunitário, vou te dar um número que talvez tu vai ficar assustada. No mês de maio, um supermercado lucrou 2 milhões de reais. Daqueles milhões, que eram 2 milhões, foi tragado por um único supermercado em uma semana. Foi o momento que saiu os programas de emergenciais, todo mundo correu para esse supermercado. Talvez o que menos vendeu 100 reais. Há uma brutal diferença entre o maior e o menor. 40% ou mais, o Luiz Arthur já fez esse estudo, é dragado para os grandes supermercados. Eu te peço uma coisa, não cubra o banco com uma boca por isso. Sabe por quê? Porque o banco ele tem a moeda social, ele tem 2 pernas, ele tem que estar primeiro na pessoa, no ser humano. E esses 40 mil pessoas que recebem essa renda básica, ele tem direito de comprar um dia mais barato. Ele tem direito de comprar um dia mais perto de casa. E o grande que é grande tem escala, vende mais barato. Aí você pergunta para nós, para mim, e aqui eu falo como presidente da Rede Brasileira de Bancos. Nem quero falar como um buca, nem pela prefeitura, quero falar como rede de bancos. Isso é uma coisa confortável? Não, isso é insuportável. Para nós é insuportável. Mas o banco comunitário não resolve tudo. A moeda social não resolve tudo. Como é que resolve um problema desse em Maricá? Ele não pode credenciar o grande comércio, porque ele vende mais barato, as pessoas querem. É política pública de taxação de riqueza. Tem que dizer, os grandes supermercados que têm escala, que estão no circuito superior, pagam 70% de imposto e a bodega do João paga 1%. A carga tributária é igual para todo mundo.
Eu sei que lá no Palmeiras a gente faz detergente. O Limpol, a Bombril, é tributada, olha se não for mais, menos, igual do que o garoto da favela faz detergente. Então, que tem que ser resolvido com política pública. Tem que tributar o grande supermercado, a grande riqueza, do que o tributo pequeno. Tem que ter crédito. Tem que ter uma linha de crédito, 10 milhões, 10 bilhões, para o pequeno, a juros zero subsidiado, e para o grande a 4, 5%. Então, a moeda social Banco Comunitário é um extraordinário instrumento de enfrentamento à desigualdade e da pobreza, mas ela, por si só, ela não pode resolver essa grande flagelo da humanidade, que é a desigualdade, que é a divisão. Agora, eu encerro dizendo que nós estamos diante do nosso quinto congresso, que vem semana passada, vai ser semana passada. É online, não dá para discutir essas coisas online, vai ser muito limitado o debate, mas estamos trazendo especialistas, estamos trazendo pessoas que vão conversar, e nós vamos terminar esse encontro com uma carta que nós vamos reafirmar isso para o Brasil e para o mundo. Vejam o que a gente fez no Brasil ao longo de 21 anos. Vejam o que tem de políticas públicas, que não é só baricar. Tem o Ribeiro de Anadia, a gente precisa conhecer. Viu, Arthur? A gente precisa organizar uma caravana para ir em Ribeiro de Anadia, porque Maricá tem royalties. Aí o pessoal fala assim, é porque tem muito rico. Ribeiro de Anadia é uma cidade do interior do Nordeste, eu conheço lá, passei uma semana lá, a cidade tem só uma rua, é pobre de Marrecê, nos grotões do Nordeste. O prefeito criou um programa, como fez Maricá? Criou uma lei, criou um programa de renda básica, paga moeda social, são 3 mil pessoas que recebem 80, lá a moeda dele chama-se Livres. E 6 meses mudou aquela cidade. Eu não sei se acabou com a desigualdade, também lá todo mundo é pobre. Mas em 6 meses mudou aquela cidade. Então, nós queremos que a nossa carta diz para o Brasil. Nós temos uma metodologia, nós temos um marco regulatório, nós temos uma tecnologia, nós temos um monte de gente sabida, em qual parte aqui nessa live, e universidade, gente do bem, gente que tem conhecimento, para botar esses bancos comunitários, as moedas sociais, como um grande instrumento de enfrentamento da barbaridade, se a gente não cuidar da barbárie econômica que vem para frente. E aí, também eu concordo com o Arthur da bobagem. É primeira vida ou é economia? Pô, se não tiver vida, não serve mais para nada. Se a gente morrer, não serve economia, não serve mais nada. Então, claro que são os dois juntos, mas é claro que a vida está junto, e as duas coisas andam juntas, por isso a gente chama de socioeconomia solidária. É economia a serviço da sociedade, a serviço da vida, e não ao contrário. Eu vou encerrar por aqui. Eu vou convocar todo mundo, não estou encerrando a live, estou convocando todo mundo para continuar esse debate aí, nas outras lives que o Labis faz, e também no nosso encontro da Rede Brasileira de Bancos Comunitários. Acompanhe esses bancos. A gente tem recebido muita carta, muita gente dizendo assim, a gente pode ajudar, a gente quer ajudar. Eu tenho desafio de tecnologia, marcamos já a conversa sobre como fazer essas tecnologias locais. Acho que são todos os desafios que tem, mas o que nós temos já é o suficiente para a gente ser uma alternativa concreta para o Brasil e talvez para o planeta Terra. Como eu sou muito humilde, eu sempre termino dizendo assim, para o planeta Terra. Acabou o nosso live. Uma pena, mas vocês têm a próxima, tá, gente? Fica atenta. Temos a live também do Comitê de Solidariedade, segunda-feira, tá, galera? Vamos nessa. Tá? Abraço. Muito obrigado. Sintam-se abraçados, corações assim e corações assim também.